A palavra do Senhor nosso Deus nos descreve que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Em outro texto, Salomão ele vai dizer que a humildade ela precede a honra. Ou seja, para receber a honra, chegar ao topo, receber as conquistas, as bênçãos e as vitórias, tem que ter então humildade. Humildade. Mas há pessoas que já está com o espírito de Senaqueribe. Tem gente que se acha o rei da cocada preta. Tá entendendo como é? Que acha que pode mexer com qualquer um, que acha que pode mexer com todo mundo, que acha que pode prejudicar, que pode fazer, pode tramar, pode articular, pode mentir, caluniar, pode difamar, pode prejudicar, pode fazer o que quiser na terra. Porque tem recursos, tem poder, tem dinheiro, tem pessoas e acha que isso é o suficiente para destruir e tocar na menina dos olhos do Senhor. Mas Deus vai provar que não é bem assim não. A Bíblia diz: não toquei nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Isso ele fala em Salmos, mas antes falava em Crônicas também, que é na mesma época. Não toquei nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Então isso é mandamento de Deus, é a palavra de Deus, é o querer de Deus, é a vontade de Deus. Por isso que toda a Bíblia ela está em vigor, ela é a palavra de Deus e não foi revogado coisa nenhuma. Se Jesus tivesse revogado a lei e os profetas, essa palavra não teria mais vazão, essa palavra não teria mais autonomia, teria sido revogada e não teria mais peso nos dias de hoje. Então muitos acham e dizem ser mestres em divindade, mestres em angiologia, mestres em teologia, teólogos, isso e aquilo, mas fala cada coisa que não faz sentido algum, que vai contra a própria palavra de Deus. Eu falo de forma respeitosa. Então toda a palavra é a palavra de Deus. Inclusive esse texto que eu vou ler aqui agora foi Deus fazendo justiça pelo rei Ezequias. Olha isso. O servo do Senhor. Ezequias era o rei de Israel. E aí o rei Senaqueribe, o rei da Síria, se levantou. Se levantou por quê? Porque achou que era fácil destruir o servo de Deus, que era fácil destruir o povo do Senhor. O mal do inimigo é isso, ele acha que pode se levantar e pode destruir, pode fazer e acontecer. Só que aí é o equívoco, o engano de muitos por aí. Porque não é de hoje que a gente sabe que aquele que procura o problema para prejudicar o outro, ele encontra, né? Que não se deve mexer com quem está quieto. E se for para mexer com alguém, vai mexer com os filhos de Lúcifer. Mexe com os satanistas, mexe com os bruxos, os macumbeiros, mexe com os filhos das trevas, mexe com os filhos do diabo. Não vai mexer com a menina dos olhos do Senhor, não. Porque a Bíblia diz: ai daquele que tocar na menina dos meus olhos, digo eu, Senhor. E outro texto diz: não toquei nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. 2 vezes Deus fala isso em Salmos e está em Crônicas também, a mesma mensagem. À toa que não é. E se a gente ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vê que Deus vinha fazendo justiça e fazendo vingança pelos teus servos. Você não sabe o nível de intimidade que esse irmão tem, você não sabe esse nível de intimidade que essa irmã tem. E nem ungido toca em ungido. Acabe estava lá com Jezabel, a perturbada, a endemoniada, e estava lá procurando matar quem? Matar Isaías. Elias, aliás. Isaías, ó, o profeta Elias. Por quê? Porque Elias era o perturbador de Israel. Por quê? Elias estava vindo colocar a casa em ordem. Tirar o povo da idolatria, tirar o povo do pecado. E aquele povo no pecado, perturbado na idolatria, adorando imagem, adorando outros deuses, dando as costas para o Criador, para o Deus poderoso. E Elias vendo o povo tudo caminhando para o caminho das trevas. Cego guiando cego. E ali várias vezes foi vários soldados lá, o pessoal foi atrás dele, querendo passar lá, querendo pegar ele lá. Só que aconteceu o quê? Morreu foi eles. E Deus deu vitória para Elias. Inclusive do jeito que ele profetizou, que disse que Acabe ia morrer, ele morreu. Do mesmo jeito que ele falou que Jezabel ia morrer, ela morreu. Então profeta é profeta. Quando o profeta fala,
Você tá entendendo? Ele é profeta, ele é diferente, a intimidade dele é diferente. Quando ele fala, se cumpre. Deus me usou aqui na igreja pentecostal, Deus é amor aqui, falar que ia mandar a praga, a peste, as enfermidades mortais, que ele ia matar os anciões, que ele ia fechar todas as igrejas de Deus e amor do mundo, e que ele ia lá no palácio, colocar lá no pastor Lorival de Almeida, lá que era o presidente da época, falou, ó, vou colocar lá no faraó lá, a praga e a peste, as enfermidades mortais. E eu vou mostrar quem é que manda aqui, foi Deus que falou. Os irmãos tá de prova aqui, ó. Passou 24 dias, se cumpriu. Deus mandou o Covid, fechou todas as igrejas da Deus e Amor do mundo. Aqui do Parque Nova Alma morreu 3 anciãos aqui, ó. E fechou todas as igrejas da Deus e Amor do mundo. Fechou ou não fechou? Deus falou que ia matar os anciãos. Matou os anciãos ou não matou? Essa Covid não era pra matar os anciãos? E não era praga, a peste, as enfermidades mortais? Só do Covid não mudou já 2 ou 3 tipos de Covid diferente aí, ó. Já era um vírus evoluído que ia mudando, modificando. Eu não entendo muito disso. Mas se você analisar, vê se não foi isso daí. Se cumpriu. Aí Deus falou que ia lá no palácio lá, colocar lá a praga, a peste, as enfermidades mortais. Olha o irmão com as enfermidades mortais aí, o pastor Lorival de Almeida. Só enfermidade que mata. Só você vê isso daí. Então isso é coisa de profeta. Então é Deus que falou. Quando Deus fala, Deus manda, o profeta vai falar. E quando ele falar, vai acontecer. Então você não brinca não. Porque Deus vai acabar com o mundanismo na Deus e Amor. Deus vai acabar também com as doutrinas de demônio, com as doutrinas diabólicas, com as doutrinas do homem que está impedindo os irmãos de servir a Deus e caminhar. E ninguém vai impedir isso daí não. É por isso que está em ruínas a Deus e Amor. É por isso que foi-se a glória de Deus. Está entendendo ou não? E Deus vai acabar com a idolatria, o povo adorando Davi Miranda como se Davi Miranda fosse Deus. Isso é idolatria, é pecado. Você vai peça perdão a Deus. Se você é um idólatra, tem sido idólatra adorando Davi Miranda até hoje, então você pede perdão a Deus, se arrependa. Que você é um idólatra. Se você morrer assim, você vai queimar no cu do diabo, lá no inferno. Porque Davi Miranda não salva ninguém não. Davi Miranda era homem falho, limitado e pecador, e errou e falhou, e cometeu erros e falhas, escândalo, que nem eu, você, que nem todo mundo aqui. Então a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá entendendo como é que é? Então esse foi o maior motivo que inflamou a ira de Deus. Por causa da idolatria na igreja pentecostal Deus e Amor, que até hoje está cheio de idólatra aí. Mas Jesus vai libertar e vai transformar a casa. E não vai ficar essa baderna nessa zona não. Então a praga, a peste já está aí já. E as enfermidades mortais. Se a diretoria está achando que é brincadeira, é só você olhar para o pastor Lorival de Almeida aí, que é onde vê esse poder, tem muito mais. Então Deus está dando mais uns dias para vocês pensar, para vocês refletir, colocar o juízo no lugar e ouvir a palavra de Deus e obedecer e arrumar os documentos aí, ó. Que não tem cadeira nenhuma para vocês aí mais. Vocês vão servir a Deus, vocês vão adorar a Deus. Eu não vou fazer, Deus não vai fazer com vocês igual você fez os outros irmãos aí, deixando os irmãos e pedindo os irmãos de servir a Deus, não. Que era muito bom, porque tem gente que tem 28 anos aqui, que não batizou e não toma Santa Ceia ainda. Deveria fazer o mesmo com vocês. Já pensou se Deus fizesse o mesmo com vocês? Deixar vocês 28 anos sem servir a Deus na casa do Senhor? Deus querendo a adoração do servo dele, da serva dele, usar o irmão. Aí não pode não, porque vocês não querem. Quem deu autonomia para vocês fazer tal coisa? Vocês perderam a noção do perigo? Mexendo com os ungidos, tocando os ungidos, maltratando o profeta? Vocês estão pensando que vocês é quem? Não, a soberba humana subiu até lá em cima. A soberba de vocês, a arrogância de vocês subiu até o céu. E agora Deus abateu. Só que Deus está sendo bom, vocês ainda vão sair com riqueza, com muitas bênçãos aí, né? Então vocês pegam a herança de vocês, fica na bênção do Senhor Jesus, vocês vão servir, fica quietinho aí, vocês vão poder fazer a obra de Deus aí. Só que vocês não mandam mais nada, vocês só vão ouvir, obedecer e pronto. Vocês não fazem parte de diretoria de mais nada aí não. Tá entendendo como é que é? 62 anos aí já ficou muito tempo aí no poder, não ficou não? E aí agora Deus está sob nova direção agora, guiado pelo Espírito de Deus, pelo Deus vivo e pela palavra de Deus. Vocês não quiseram resolver, não quiseram colocar as coisas no lugar, não queriam lutar por justiça, tá aí na ganância, na corrupção, na mentira, no engano, na idolatria, fazendo tudo que não presta, os irmãos sofrendo, ninguém tá nem aí, prejudicando as ovelhas. Ah não, acabou. Deus já deu muito tempo para vocês melhorar e modificar. Então vocês têm só mais uns dias. A próxima vez que eu for ir agora, Deus vai falar. O próprio Deus vai falar e vai mandar a palavra. E vocês vão ter 7 dias para vocês ser exonerados do cargo aí. Vocês saem fora e arrumar o documento para me assinar na presidência aí, para arrumar essa bagunça aí, ó. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Tá entendendo como é que é? Essa é a palavra do grande. É a palavra do Deus glorioso, do majestoso, todo poderoso. Se você tá achando que não, as enfermidades mortais no pastor Lorival de Almeida aí, ó.
Até hoje, de onde veio esse poder tem muito mais. Se vocês quiserem pagar para ver, sinto muito, vocês vão ver.